Oi gente, a sexta-feira chegou e com ela mais uma edição do Unifor Notícias, o jornal que te deixa por dentro de tudo que acontece aqui na cidade de Fortaleza. Eu sou a Kailane Garcia. E eu sou o Léo Ruperti, nós somos estudantes de jornalismo e repórteres da TV Unifor. O programa de hoje está recheado de matérias sobre cultura, saúde e esporte. Nesta edição você vai saber um pouco mais sobre as mídias alternativas do Ceará, que vem crescendo cada vez mais e estão alimentando a produção de conteúdo local. Você também vai conferir uma matéria especial sobre a Semana do Aleitamento Materno, em comemoração ao Agosto Dourado. A nossa equipe também esteve na sexta-feira do Cordel e trouxe uma matéria super especial sobre essa comemoração que foi tão tradicional e regionalista. E o nosso quadro Agenda Cultural com as principais programações do final de semana. E no Radar Esportivo nós vamos trazer as principais matérias esportivas da semana e apresentar também uma atividade que você quer acredite ou não, ela também é um esporte. O nosso programa está imperdível, então não sai daí que o Unifor Notícias está só começando. Você já parou para pensar quais são os principais meios que você utiliza para se manter informado? Pode ser que sejam aqueles mais tradicionais, mas um fenômeno que vem acontecendo aqui no nosso estado é que as mídias alternativas, os portais alternativos de informação, vêm crescendo cada vez mais e tornando o jornalismo muito mais diversificado, né, Léo? É verdade, cara. Os principais portais aí de mídias alternativas aqui no Ceará estão crescendo cada vez mais. Estão sendo uma fonte de empreendedorismo. Com certeza. E quem traz um pouco mais de informações para a gente sobre esse tema é a nossa repórter Luana Moura. Com o mundo cada vez mais interconectado por redes de internet, a produção de conteúdo virou um território acessível e ilimitado. Um dos ramos mais beneficiados pelo avanço das tecnologias de comunicação é o do jornalismo independente. Muitos jornalistas se desvincularam dos grandes conglomerados de comunicação e passaram a se comunicar da sua maneira. É o caso de Larissa Carvalho, fundadora do site Negrê. A plataforma completou 5 anos em julho, em uma comemoração do Sindicato dos Jornalistas do Ceará. O que eu observei quando eu fui idealizar o Negrê é que aqui no Ceará, né, o Negrê foi idealizado lá em 2018 e aí a gente percebeu que aqui no Ceará não tinha sites voltados, né, para falar de comunidade negra, de população negra e da nossa história, né, da nossa história. A história do negro no Ceará não tinha. E aí nós pensamos, né, em conceber essa mídia negra cearense. O jornalismo independente, tal como qualquer área do jornalismo, possui vantagens e desvantagens. Para Maristela Crispim, fundadora do portal Eco Nordeste, as possibilidades de atuação são maiores do que no jornalismo tradicional. A grande vantagem do jornalismo independente é a liberdade, né? A liberdade de poder falar sobre o que a gente quiser, da forma que a gente quer, poder explorar as possibilidades, né? E dependendo da área, no meu caso na área de jornalismo ambiental, nos permite falar com mais fontes, dizer mais coisas. As possibilidades são, eu diria, infinitas, né? Porque normalmente no jornalismo que não é independente ou não é considerado independente, existem as amarras, né, de quem são os donos do veículo, de quem são os apoiadores do veículo. E no caso do jornalismo independente não existe amarra como essa. E aí você pode ficar à vontade, né, para explorar o assunto da melhor forma possível. O mercado de criação de conteúdo jornalístico é muito amplo, alcançando públicos dos mais gerais aos mais específicos. Eduarda Porfírio, criadora da página Quilombo Geek no Instagram, divulga notícias e eventos sobre o universo geek voltados para a comunidade negra. Eu acho que o QG, ele é muito norteador, assim, da minha produção, sabe? Porque tudo que eu olho, tudo que eu assisto, querendo ou não, eu sempre penso muito. Raramente eu consigo assistir alguma coisa assim, pensar muito sobre, assim, analisar, assim, realmente estudar profundamente as camadas, por mais bobo que seja que eu esteja assistindo. É sempre uma preocupação de quantas pessoas negras eu estou vendo em tela, como que essas pessoas, não só pessoas negras, mas também pessoas indígenas, pessoas amarelas, como que essas pessoas negras estão sendo representadas, que tipo de personagem é esse,
o que isso impacta na minha realidade. Para os jornalistas que buscam crescer no formato digital e expandir o alcance de suas matérias, as redes sociais são uma ótima opção, principalmente para os portais focados em um público geral. O Portal CE, administrado por Elvis Gomes, é um exemplo de como as redes sociais podem impulsionar as notícias. Ao longo do tempo, foi uma coisa muito independente. A gente começou publicando os eventos independentes, e assim, com o tempo, chegou para a gente o convite para novos eventos, novos compromissos que a gente está tendo agora, né? E isso foi ganhando o apoio do público, né? O público começou a nos acessar, começou a nos seguir, e a gente está aí. A criação de conteúdo jornalístico em mídias alternativas exige do profissional um conhecimento de gestão, administração de recursos e empreendedorismo digital. Um desafio que pode ser superado pelo trabalho em grupo e dedicação integral à plataforma que se deseja criar. Então, o jornalista ele precisa ter um preparo para gerenciar a equipe, gerenciar conteúdos, gerenciar finanças, lidar com planilhas, e tudo isso envolve o jornalismo independente. Então, não dá para você deixar de lado ou diminuir nenhuma dessas partes. Todas elas são importantes para quem cria um veículo, quer manter no ar e ter uma audiência fiel ao seu conteúdo. Muito interessante saber que o nosso estado está crescendo cada vez mais, tanto no jornalismo digital quanto na produção de conteúdo mesmo digital, viu? E aproveitando que a gente está falando de coisa boa, chegou a hora da nossa agenda cultural e mais uma vez eu vou chamar a Luana, só que dessa vez ao vivo, para ela falar um pouco mais sobre a programação que está acontecendo aqui em Fortaleza nesse final de semana. E aí, Luana, tudo bem? Oi, gente, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Boa tarde, Lu. Então, Lu, conta pra gente um pouco mais sobre o que vai acontecer de interessante aqui no final de semana. Certo, eu vou trazer muitas informações sobre exposições e outras coisas legais que vocês podem fazer nesse fim de semana. Então, começando, eu acho que vocês conhecem o fotógrafo Sebastião Salgado, muitas pessoas conhecem esse fotógrafo. Ele é muito famoso e ele ficou famoso justamente porque as fotografias dele conseguem encantar as pessoas e encantam até hoje, mesmo depois da sua morte. A exposição Gold, Mina de Ouro Serra Pelada, apresenta ao público 54 fotografias que contam a história da Serra Pelada, que se localiza no Pará, lá no município de Curianópolis. E aí, através do olhar do Sebastião Salgado, você pode acompanhar, né, você pode conhecer a luta dos homens, de milhares de homens, né, que participaram da febre do ouro, que aconteceu nesse grande garimpo ao céu aberto, o maior garimpo a céu aberto do mundo. Então, se vocês ficaram com curiosidade para ver isso de perto, não percam a oportunidade de ir lá visitar a exposição lá na Caixa Cultural Fortaleza, inclusive foi o mesmo lugar que foi a Feira do Cordel, lá é muito legal. A exposição é gratuita e vai até o dia 30 de novembro. Vai de terça a sábado, das 10 às 8 da noite e nos domingos e feriados, das 10 da manhã às 7 da noite. Que incrível, viu, Lu? É muito interessante saber da nossa história, muito importante também, principalmente pelas lentes do Sebastião Salgado. Ah, com certeza, Caio. E aí, Lu, tem alguma programação para a criançada nesse final de semana? Bom, tem para a criançada e tem para toda a família também, né? Principalmente se você é fã do famoso Calça Quadrada. A exposição Bob Esponja, a experiência, está disponível no Shopping Iguatemi Bosque, no primeiro piso, lá pertinho da Zara. E é uma experiência sensorial muito bom para toda a família. É lá que você vai conhecer o pessoal da Fenda do Biquíni, fazer aquele mergulho e lá conhecer o seu siriguejo, Bob Esponja, Patrick, enfim, todo mundo. E os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 50, com gratuidade para crianças de até 4 anos e 11 meses, acompanhadas de responsáveis maiores de idade. E para mais informações é só você ir no site do Iguatemi, que diz tudo direitinho. Que legal, né, Lu? Sempre, quando criança, eu sempre fui fã aí do Bob Esponja, do pessoal da Fenda do Biquíni, Lula Molusco, né, o Patrick, bem legal. Eu também. E aí, Lu, mas tem mais alguma coisa assim para finalizar? Bom, para finalizar, eu trago aqui para vocês a notícia de que vai ter o show do cantor Djonga no dia 15 de agosto. Vai ser lá na Praça Verde do Dragão do Mar. E ele vai apresentar um show do seu mais novo álbum, que é o álbum Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto. E esse álbum tem a participação de nomes de peso da música brasileira, como Milton Nascimento e Samuel Rosa. Então, vai ser muito legal. É importante mencionar, né, que embora eu tenha falado antes
de uma atração para crianças. Essa aqui não é para crianças, a atração, a faixa etária é de 18 anos para cima. E o evento está previsto para começar 11 horas da noite, mas a casa abre às 7 horas. E corre que ainda dá tempo, né, para comprar o ingresso, mas vai logo porque já tem alguns esgotados. Acesse o site da Shotgun para mais informações. Eu não sabia que ia ter essa apresentação do Djonga e fiquei muito interessada e com certeza eu vou procurar mais informações, viu, Lu? Perfeito, Kai. É isso. Obrigado, Lu, pelas informações. Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, Lu. gente. Boa tarde, espero que tenham gostado. Aproveitem. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vocês podem conferir uma matéria, como o Léo já falou, sobre o aleitamento materno e o mês do agosto dourado, além também da Feira do Cordel, que é um gênero literário muito importante, principalmente para nós nordestinos. E também no quadro Radar Esportivo você vai ficar antenado sobre as principais notícias do esporte. Não sai daí, voltamos já. Olá, meu nome é Matheus Lins, eu sou escritor de ficção e professor aqui da Pós Unifor. E eu vim trazer a notícia de que estão abertas as inscrições para o nosso curso de aperfeiçoamento em escrita de romances de entretenimento. O curso é dividido em 10 meses e dentro desses 10 meses os alunos vão ter a possibilidade de explorar tanto as referências como as técnicas de construção narrativa de diversos gêneros do romance de entretenimento. São eles fantasia, distopia, ficção científica, terror, suspense policial e realismo fantástico. Acesse unifor.br/pós e se inscreva. Apoio TV Unifor. Luz, câmera e ação. Tudo pronto para tornar sua narrativa um filme, série ou vídeo que emociona. Eu sou LP, sou estudante de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza e eu vou te mostrar tudo por trás das telas da infraestrutura que só a Unifor tem. E agora chegamos no Labomídia, nosso centro de criação com recursos de grandes produtoras. Um laboratório com salas de exibição, equipamentos de última geração e até ilhas de edição completas. E se a sua ideia precisar de estúdios de TV para dar os primeiros passos? A Unifor tem. Edição de áudio, sonoplastia e outros produtos sonoros você faz em estúdio de rádios como esse aqui. Agora, se o seu projeto precisar de fotografia, você está no lugar certo. E por aqui, muitos registros serão feitos. Nossas produções são transmitidas aqui na TV Unifor, uma emissora de televisão de verdade que, além de produzir, também transmite nossas séries, documentários, programas e muitas outras obras audiovisuais. Aqui a gente não só aprende, nós vivemos o mercado. E o campus? É o nosso maior set de filmagens. Capturamos cada espaço da universidade e transformamos em arte. Viu só? No curso de Cinema Audiovisual da Unifor é onde sua paixão se torna sua profissão. Com a maior infraestrutura do Norte e Nordeste, a gente te prepara para criar, brilhar e inovar. Então vem contar sua história, vem ser cinema e audiovisual, porque essa experiência só a Unifor tem. Estamos de volta. Bom, pessoal, vocês sabiam que existe uma semana especial voltada ao aleitamento materno? Pois é, aqui na Unifor foi comemorada este evento. Exatamente, Léo. E este evento ele teve o intuito de promover, proteger e também apoiar o aleitamento materno, as mães lactantes e muitas famílias também que estavam participando desse momento. A matéria de agora ela tem um cunho muito importante, então você não pode perder. Você sabia que no mês de agosto é celebrada a campanha Agosto Dourado? Essa iniciativa mundial busca conscientizar sobre a importância do aleitamento materno e da rede de apoio para a saúde da mãe e do bebê. No primeiro sábado de agosto, mães lactantes se reuniram para um encontro educativo no campus da Unifor, promovido pela Sociedade Cearense de Pediatria e a Unimed. Bom, porque aleitamento materno é uma política de saúde, né, por assim dizer, é uma vacina que a gente tem disponível, uma forma de alimentar sustentável, né, que é a nossa campanha do Agosto Dourado desse ano. Então, como instituição que trata de saúde, de bem-estar, a Unifor não poderia ficar fora, né, desse momento tão importante que é o Agosto Dourado. Esse lacinho quer dizer justamente isso. Aqui é a mãe, aqui é o bebê. Ambos são beneficiados pelo leite materno. Aqui são benefícios pro futuro, são benefícios continuados. Ou seja, o bebê passa logo no vestibular. A mãe reduz o câncer de mama dela. Então, são benefícios para o futuro, benefícios continuados. E olha que interessante. Se não tivesse o nó, não haveria o laço. E quem é o nó?
É o pai, é o profissional de saúde, são as amigas, é a sociedade, é o serviço público que cria estratégia para que esse aleitamento seja prolongado. Além do foco nas técnicas de amamentação, os eventos do Agosto Dourado incentivam um olhar multidisciplinar para a saúde das lactantes e de seus bebês, trazendo visibilidade para os aspectos psicológicos e nutricionais. A mulher que está amamentando, ela está carregando com ela uma coisa super importante, que é o leite materno, e é o primeiro alimento, né? Se a gente parar para pensar, o primeiro alimento de uma pessoa é o leite materno, então não tem como a nutrição não fazer parte desse momento super importante. Então, para a mulher, o importante é ela oferecer o melhor para ela, não é necessário você fazer restrições, o importante é alimentação saudável, que se traduz em comidas naturais, evitar alimentos que são ultraprocessados, industrializados, mas é uma alimentação normal. Existe motivo para a gente indicar o aleitamento materno até 2 anos. Primeiro, o bebê não faz seus anticorpos, seus próprios anticorpos. Precisa da vacina e precisa do leite da mulher para poder ter os anticorpos e se defender. Segunda opção importante, o cérebro, o desenvolvimento cerebral também é mediado pelo aleitamento materno. Então, já está comprovado que o leite materno favorece o desenvolvimento adequado do cérebro humano e que induz, inclusive, a criança que é amamentada exclusivamente, adequadamente, a ter um melhor desempenho cognitivo e profissional. As mães não são as únicas a se beneficiar do Agosto Dourado. Para instituições de ensino como a Unifor, a experiência que a campanha traz é uma oportunidade para os estudantes da área da saúde praticarem o cuidado. Esse tema é muito importante porque ainda existem muitos estigmas e mitos sobre esse assunto, e é muito importante que a gente consiga destruir esse tipo de pensamento que acaba prejudicando, querendo ou não, tanto as mães quanto os filhos, porque essa ação é muito importante para que seja criado um vínculo entre a criança e a mãe, é muito importante para a saúde do bebê, é muito importante para a saúde da mãe também. Então, é um assunto muito importante que pode ser ainda muito debatido. E, enfim, eu achei que a Unifor e a SOCEP fizeram uma grande parceria, trazendo esse tema tão importante para esse público tão grande que a gente almeja alcançar. A campanha não só informa sobre a maneira correta de amamentar, mas também desmistifica o aleitamento, que por muito tempo foi desnaturalizado socialmente. Segundo dados de uma pesquisa, 85% das mães desejam amamentar, mas 50% não conseguem, mesmo tentando. Dessas, 52% se sentem julgadas e 56% afirmam sentir vergonha. Se a gente for em museus de arte da Idade Média, de arte renascentista, a gente vai ver várias mulheres com as mamas expostas amamentando seus bebês. Por quê? Porque é natural. Amamentar é natural. É um ato natural. A gente precisa trabalhar essa desvinculação de sexualidade com o ato de amamentar. É dar de comer. Assim como a gente come num restaurante, por que um bebê não pode ser alimentado em público, né? Amamentar é alimentar, além de dar amor, claro. Apesar do preconceito, a campanha Agosto Dourado tem ajudado muitas mulheres a enxergar suas experiências de maternidade com olhos mais gentis e a entender que não estão sozinhas. Eu acho que às vezes falta informação de qualidade. Como eu falei, que ninguém me preparou para a possibilidade de doer muito. Eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, que eu não servia para amamentar, que o meu seio não era adequado, que o bico do meu seio não era adequado, que eu não era mãe o suficiente. Eu passei por tanto estresse que meu leite chegou a secar durante um período. Eu acho que só falta a gente se aceitar como mãe, aceitar as dificuldades e também entender que é necessário procurar informação de qualidade. Ter paciência e procurar ajuda, né? Porque às vezes a gente acha que a criança já nasce sabendo mamar e a mãe já sabe, mas a gente às vezes não sabe. É uma pega que está diferente e aí uma pequena adaptação, uma pequena ajuda, às vezes melhora tudo. Muitas mães e crianças puderam aprender mais sobre a amamentação. No campus, a programação do Agosto Dourado acabou se unindo à celebração do Dia dos Pais, e o resultado foi um piquenique que, além de delicioso, também trouxe momentos de aprendizado sobre a importância do aleitamento materno para toda a família. O gênero cultural cordel é um patrimônio cultural brasileiro, mas ele se destaca ainda mais
aqui no Nordeste por conta dos temas que aborda, das suas tradicionalidades. E entre o final de julho e o início de agosto ocorreu a Sexta Feira do Cordel Brasileiro. A Fortaleza foi agraciada com essa feira e a nossa equipe ela preparou uma matéria muito boa sobre isso, né, Léo? Sem falar que é uma grande oportunidade para leitores e cordelistas assíduos a se conectarem ainda mais com seus hobbies e raízes. A próxima reportagem vai falar muito mais sobre isso. Versos, musicalidade, rimas e muita criatividade que representa a cultura brasileira com um jeito único de se expressar. Estas características descrevem a literatura de cordel, uma manifestação caracterizada por folhetos impressos, poemas rimados e estilogravuras que representam elementos locais. Com o intuito de comemorar essa expressão artística, a AESTROFE, Associação de Escritores, Trovadores e Folheteiros do Estado do Ceará, organizou a Sexta Feira de Cordel Brasileiro, buscando promover o encontro entre diferentes gerações e linguagens da cultura popular. A Feira do Cordel já vem desde 2016, já era para ter 9 edições, mas veio a pandemia no meio e nós tivemos que dar uma paradinha. A inspiração é sempre a mesma, é a cultura nordestina em especial, mas como o cordel dialoga com as culturas do mundo inteiro, só tem mesmo de nordestinidade a essência, e o cordel é um gênero literário que transita em qualquer tema. A inspiração vem de tudo. A feira aconteceu na Caixa Cultural Fortaleza, com exposição de obras, shows, palestras, oficinas e venda de folhetos de cordel, livros, xilogravuras, camisetas e outros produtos personalizados. O evento ofereceu um ambiente repleto de referências culturais que destacam a relevância do cordel para a construção de uma identidade local. O cordel, para mim, é tudo. É convivência, é persistência, é resistência. Então, eu cresci lendo cordel, né? E nunca pensei que um dia ia me tornar cordelista, né? E a vida me empurrou, né, para ser essa cordelista que eu sou hoje, né? Eu já faço parte da Academia Brasileira, né, de Literatura de Cordel, né? É o mundo, né, que me espera, né? Eu tenho alguns sonhos. Eu costumo dizer que a poesia chegou na minha família antes que eu nascesse. A casa do meu avô era no sertão do Rinaré, Quixadá, na época era Quixadá, hoje é Banabuiú, e lá era frequentado pelo grande Cega Deraldo. Meu avô recebia o Cega Deraldo e promovia noitada de viola. Minha mãe conta que ainda solteira, lavava as roupas do Cega Deraldo com o Mário e os acompanhantes. Então essa tradição vem de família, passando de geração em geração. O papai também recebia cantadores, desde que morava aqui no Ceará. Quando foi morar no Maranhão, tinha esse hábito de receber os cantadores. Então isso acho que está no DNA. E lá em casa, dessa geração dos mais velhos, são 5 irmãos que escrevem. Já tem os novos, meu filho começou a escrever com 11 anos. Tem a filha do poeta Ruxinol, que é meu irmão, começou a escrever com 9. Então é toda uma geração que acredito muito para você, está no DNA da família. A literatura de cordel, além de transitar com facilidade por temas diversos, traz uma linguagem fácil e acessível para seus leitores. Com uma tradição oral muito forte que teve início com declamações em feiras e praças, o gênero ainda agrega a herança dos antigos cantadores, que misturavam as rimas de histórias cotidianas com a musicalidade de um instrumento musical, que na maioria das vezes era a viola. Para mim, nasce tudo junto, no caso da referência como cantoria de viola, né? Que é justamente essa poética que é utilizada dentro da literatura de cordel, só que cantada e de improviso. Dentro do meu trabalho musical, eu utilizo meio que a música como uma armadilha, né, para trazer o povo para ouvir o que na verdade eu quero dizer, porque essencialmente eu sou poeta. Eu acredito que a música ela já amacia mais o público, né? Então quando alguém ouve através de uma cama musical, quando vê já está gostando. Aí quando for olhar de perto, a mesma literatura de cordel e a mesma coisa do cantador de viola, né? A 6ª edição da Feira do Cordel também foi uma vitrine para impulsionar essa arte no contexto atual. Falando de temas que são recorrentes nos dias de hoje e utilizando uma linguagem jovial, os organizadores e convidados enalteceram as produções atemporais, que ainda marcam leitores, além de estimularem a nova geração a seguir os passos dos cordelistas mais experientes, dando assim continuação a esse patrimônio cultural.
A nossa literatura de cordel, ela tem uma vitalidade enorme e essa vitalidade, ela é alimentada pelo hoje, pelo aqui, agora, pela cibercultura, ou seja, os poetas não são só os velhinhos, idosos. Então, essa poesia, ela tem toda uma vitalidade, tem gente muito jovem fazendo boa poesia e isso é de uma grandiosidade, de uma preciosidade e de um elo, de uma articulação muito poderosa na nossa cultura. Seja em versos livres ou mais metrificados, humorísticos ou emocionantes, o principal convite que a Feira do Cordel trouxe foi o incentivo para todos os que estavam presentes se aventurarem no universo rimado, impresso em folhetos e pendurados em barbantes. Ou, como diria o poeta e cordelista Paulo Moura, coloque o lápis de lado e uma folha de papel, lance mão deste livreto e, se sinta um menestrel, use a imaginação e abra seu coração para escrever seu cordel. Clareou o céu, choveu, relampeou, depois do clarão, o trovão, a pedra chorou. Muito massa, né, galera? Agora a gente vai sair da literatura brasileira para ir para o mundo dos esportes. Chegou a hora do Radar Esportivo. Roda a vinheta. E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E tudo bem, ouvintes que estão nos acompanhando nessa tarde. Boa tarde para você, Gabriel. Então, me conta, aconteceu alguma coisa de interessante no mundo esportivo essa semana? Olha, a nossa seleção feminina de futebol conquistou o seu 9º título em cima da Colômbia. Com um jogo sólido e muita entrega, as brasileiras mostraram por que continuam sendo potência no continente. Além do troféu, a conquista garante vaga na próxima Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos. Legal saber disso, Gabriel, principalmente porque o futebol antes era um esporte que não seja mais, mas a gente está conquistando cada vez mais esse lugar, então é um orgulho para nossas meninas, com certeza. Isso mesmo. E agora, um assunto que mexe no bolso dos investidores e no futuro da maior liga de basquete do mundo. A NBA estuda levar uma divisão permanente para a Europa e o preço para entrar nesse jogo é salgado, até $1 bilhão por franquia. A ideia é ampliar o mercado e levar o esporte a novos torcedores, mas o projeto ainda levanta dúvidas sobre logística e competitividade. Massa, né, Gabriel? Se esse plano realmente saísse do papel, né, com certeza isso será um grande avanço aí para o cenário, né, do basquete internacional. Mas e aí, tem alguma novidade aí no mundo da luta, do UFC? Olha, tenho sim. No mundo da luta, né? O UFC confirmou 11 de outubro Charles do Bronx, no Rio de Janeiro. Ele mesmo, um dos nomes mais queridos pelo público brasileiro, vai enfrentar Rafael Fiziev na luta principal do evento. O confronto promete muita troca de golpes e pode decidir o próximo desafiante ao cinturão. Tenho certeza aí que para quem acompanha, a galera que gosta de UFC, esse momento deve ser assim muito animador, ver uma luta tão interessante como essa. Isso mesmo. E, para finalizarmos, polêmica no esporte internacional. O governo Trump anunciou que vai negar vistos a atletas transexuais que queiram competir em modalidades femininas nos Estados Unidos. A medida já gera reações de organizações e defensores dos direitos humanos, que classificam a decisão como discriminatória e prejudicial para a inclusão no esporte. Muito triste terminar o Radar Esportivo, essas notícias, com uma coisa que desanima tanto a gente, né? Mais uma vez, a política e o esporte se misturando e o debate promete ser longo. Com certeza. E muito obrigado pela companhia. O Radar Esportivo vai ficando por aqui, mas eu fui com o Léo lá no Alagadiço Chess Club para a gente fazer uma matéria especial para vocês. Aposto que vocês vão adorar. Obrigado. Vem aí a pergunta que não quer calar. Xadrez é um esporte? Sim, xadrez é um esporte. Eu diria que sim. Eu acho sim, é uma coisa que envolve pensamento rápido e lógico, então acaba sendo um esporte sim, já que todos os esportes envolvem isso, né? Todos necessitam disso. Para mim, eu acho que considero um esporte justamente por causa do raciocínio lógico, da estratégia que tem envolvida no xadrez. Os nossos colegas gabaritaram e a resposta está correta. O xadrez é sim considerado um esporte. Suas origens vêm da Índia, com um jogo chamado chaturanga,
surgindo por volta do século VI d.C. Porém, a modalidade só foi considerada um esporte apenas em 1999 pelo Comitê Olímpico Internacional. O Malbatahan, naquele livro dele, né, o homem que calculava, ele diz que era um príncipe indiano, um rajá, que tinha perdido a esposa e tinha caído numa tristeza imensa. E veio um cidadão e apresentou o jogo do xadrez, que na época se chamava lá na Índia de chaturanga. A modalidade oferece uma variedade de benefícios, tanto cognitivos quanto sociais e emocionais. Nela, aprimoram-se habilidades como raciocínio lógico, concentração, tomada de decisões, memória e capacidade de planejamento. Além disso, o xadrez promove a paciência, a resiliência e o respeito ao adversário, enquanto estimula a imaginação e a criatividade. Eu sou diagnosticado como TDAH e retardo mental leve. Aí eu comecei a pegar interesse pelo xadrez para melhorar a minha intelectualidade cognitiva, né? Aí com isso eu fui fui tendo interesse pelo jogo e comecei a me apaixonar pelo xadrez. Muita gente se engana de que o xadrez não é um esporte por não enxergar nele o mesmo esforço físico de outras modalidades. Porém, é o contrário. No xadrez, você precisa de muito esforço físico e também de controle emocional para, assim, dar o checkmate. O Ronald Câmara, que foi nosso cearense, foi bicampeão brasileiro, o Ronald, ele uma vez me falando, ele perdia de 3 a 5 quilos num torneio de xadrez que ele disputava lá. É o esporte que exige, né? Exige da mente e exige do corpo. O xadrez é considerado esporte, arte e cultura. É o esporte da mente. Da prática no Oriente ao bairro Monte Castelo, em Fortaleza. O xadrez tem história e espaço garantido entre os apaixonados pelo jogo. Desde 2017, seu Jadir, com a sua paixão pelo esporte, tem um espaço em sua casa onde reúne todos os dias enxadristas de todas as idades, do iniciante ao mestre, para promover a prática do esporte. Estava estudando para concurso, aí eu vi uns meninos do ensino médio jogando, aí eu perguntei onde foi que ele tinha comprado um livro, né? Que eu tava. Aí ele disse: não, eu peguei através de um clube que eu participo. Aí eu estava sempre à procura de um clube aqui, que é muito difícil. E aí ele me indicou o Alagadiço. Aí falou muito bem do seu Jadir. É família. Não tem desavença nenhuma. Todos se congregam, né? Todos. Olha que interessante, né, Léo? É muito bom saber que a gente assistindo o Unifor Notícias, a gente consegue aprender mais. Porque eu tenho certeza que tem gente que está nos assistindo que não fazia ideia de que o xadrez também é um esporte. Pois é, Karen, muita gente se engana, né, de que o xadrez não é um esporte por não exigir preparo físico, mas pelo contrário, o xadrez exige sim um certo preparo físico e ainda mais, né, um preparo mental para você aí vencer a partida de xadrez. Com certeza. Bom, gente, a edição de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a atenção de todos e esperamos encontrar cada um no próximo Unifor Notícias. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de seguir a TV Unifor em todas as redes sociais. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.